know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Let the darkness take control. Let the darkness take control. Darkness take control. May the darkness take control. Take me in the smoke, breathe me in and let me go. Sink to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Teardrops on the floor. The pain is over. Feel the darkness take control. Darkness take control. Down to the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong, I can't make right. I love the bed below you. Tell myself that this is the last time. It's wrong, I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew the truth. I hurt myself for you. On the ground, I know the truth. I know the truth. You say those things, then shut me out. Got no clue what you have found. I'm a rose in thorns, but you cut me down. It's wrong, I can't make right. I love the bed below you. Tell myself that this is the last time. It's wrong, I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew the truth. I hurt myself for you. I know the truth. Oh, no.
Olá! E aí, pessoal? Boa tarde, cara. Pera aí, eu acho que estamos voltando. Ah, vamos lá. Como é que tá? Estão me vendo? Alô? Opa! Sou eu dessa vez, tá, gente? Eu estou tendo meus próprios problemas aqui. Ah, é, eu vou dizer o seguinte. Que a minha conexão está oscilando. Tá? Então, se ficar travando ou caindo, infelizmente eu não consigo é, combater esse problema, porque agora é realmente uma questão da net. Tá? Mas vamos lá, vamos tentar ser objetivo enquanto a internet existe. Hoje tá difícil. É, Pois é, né? Tem que turbinar os Wi-Fi de vocês para chegar aqui onde eu tô para pegar emprestado, porque pelo menos o Wi-Fi de vocês está funcionando melhor que o meu. Pois, gente, vamos lá. Sempre meu objetivo. Muito boa tarde mais uma vez. Mil perdões pelo atraso, né, no início dessa aula. A gente, infelizmente, essas semanas elas têm sido uma loucura para mim, para variar. Né? Agora com algumas questões pessoais que eu estou tendo que resolver também, aí termina concorrendo o tempo com preparação de aula, com resolver as questões de pesquisa, de coordenação, de engenharia. Então, tá tudo muito corrido, tá? Mas ainda não está proibitivo, né? Aos troncos e barrancos a gente vai fazendo o que precisa ser feito. E o que a gente precisa fazer agora é tirar dúvidas, tá? Para garantir que a gente está indo para a nossa provinha de quinta-feira, né? Da forma mais preparada possível. Lembrando que eu tinha já dito para vocês, alertado, e eu reforço, tenho toda a intenção de apertar vocês esse semestre um pouco mais do que eu apertei em semestres anteriores, porque agora existe uma pressão maior para que o aprendizado de vocês seja suficiente, né, no mínimo, por conta da gente estar no regime remoto, certo? Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês se existe alguma dúvida maior, algo que não ficou claro, né? A questão dos temas que vocês assistiram, né, na videoaula e talvez vocês ainda não tenham tido a oportunidade de me perguntar. Com relação à aula, amanhã não vai ter, tá? O pessoal da reitoria, né, confirmou que eles vão preservar, né, os feriados que tinham sido decididos pelo CONCEP, quando o CONCEP, né, que é o Conselho Superior Universitário, ele votou o calendário acadêmico, né? E aí teve aquela confusão da antecipação dos feriados, né, aqui no estado da Paraíba, aí antecipa, não antecipa, aí terminou que a gente suspendeu as aulas, mas aparentemente, né, o pessoal viu que, bom, a gente consegue ter a quantidade de dias letivos que a gente precisa ter, né, dado que a gente estendeu um pouco mais, né, o semestre por conta daquela questão do cancelamento das turmas híbridas e tudo mais. Mesmo que a gente não tenha aula amanhã, né, a gente não vai deixar de cumprir com os dias letivos que a gente precisa. E aí terminou que a gente, né, a universidade optou por não ter aula amanhã, certo? Como irá funcionar a prova, tempo, etc. Tá. O que eu estou pensando em fazer é o seguinte, tá? Hoje tá bom, tá maravilhoso aqui o negócio. Eu tô numa situação tão tensa que até o meu sinal do telefone sumiu. Então eu tô nem pra dar um oi aí, tipo, ei gente, foi mal, vamos ver aí se volta.
caramba, tá osso, viu? É, manda os subs pra operadora da internet. Aparentemente eles estão precisando de um reforço, porque ultimamente tá triste. Vamos lá, é certo. Pois é, exato. Bom, você acertou a minha operadora, é a ti mesmo. Ferrou. Tipo, eu tô muito lascado hoje, viu? Essa aula aqui tá sofrida. Vamos lá. Não acredito que isso está acontecendo. Vamos lá. Sobre a prova, tá. A gente tá falando sobre a prova, vou ter que falar tudo muito objetivamente agora. É, a prova a gente vai fazer em 2 horas, certo? Eu vou ver como é que vai ser essa experiência. Se houverem problemas, aí eu vou tentar me adaptar na hora da prova e nas próximas provas, tá? Mas pela primeira vez eu vou fazer uma experiência de fazer uma prova síncrona, certo? Realmente pegar um momento síncrono na quinta-feira, 2 às 4, esse aí é o tempo que vocês vão ter que fazer a prova, né? Eu vou colocar o arquivo da prova à disposição e vocês vão fazer o seu upload das respostas. Pode ser digitado num arquivo, pode ser escrito no papel, batido numa foto e enviado, tá certo? Mas vai ser síncrono, eventuais problemas eu vou resolvendo caso a caso. Tá, eu ainda estou conectado, beleza. Que mais, gente? Vamos lá, manda as dúvidas rápido, que agora a internet é uma caixinha de surpresa hoje. E aí? Certo. Da lista, pronto, tá, beleza, certo, sobre a primeira questão, isso, ok. Tá, então, deixa eu comentar uma outra coisa com vocês, tá certo? Bem rápido antes da gente passar para a lista. A lista, desculpa, eu vou colocar no ar hoje, se a minha internet permitir, a especificação do nosso projeto, certo? E o nosso projeto final vai ser dividido em 2 partes. A primeira parte vale 40% da nota, a segunda parte vale 60%. O projeto total vocês fazerem o projeto, tá? Não a implementação por conta do estado da pandemia que a gente está, eu não vou exigir isso de vocês, certo? Principalmente também porque tem uma questão de segurança, geralmente as primeiras idas no laboratório são supervisionadas, a gente não está tendo isso agora, então não acho que seja uma boa ideia, mas pelo menos o projeto a gente faz e quando a gente voltar para o regime presencial, a gente procura uma oportunidade para vocês fazerem a implementação disso, tá certo? Mas a ideia então é vocês fazerem a primeira parte do projeto agora, vocês vão ter um prazo de mais ou menos 2 a 3 semanas, certo? Provavelmente 2, eu não acho que a gente precise de muito tempo, não acho que vale a pena a gente postergar demais isso, para vocês fazerem, né, o projeto de uma fonte de alimentação. Aí eu vou passar as especificações, a entrada é 220 volts, a saída, se eu não estou enganado, são 15 volts, certo? E a ideia é que vocês tentem fazer a fonte, né, tão próxima a um produto mesmo, de fato, como vocês consigam, né? No projeto de vocês considerarem questão de proteção, né, dos equipamentos, né? Considera, por exemplo, usar um fusível, vai querer colocar um LED para indicar que a fonte está ligada, pense em colocar um LED, tudo isso tem que aparecer no projeto, certo? Para vocês poderem então fazer essa entrega. Eu vou passar uma especificação direitinho, eu ainda estou adaptando isso, né? Mas a ideia é que nas próximas 2 semanas vocês também cuidem, né, de exercitar através do projeto toda essa parte de diodos, retificação, regulação de tensão, filtro de capacitor, toda essa parte para a gente chegar na primeira parte, que é uma fonte de alimentação que nós iremos utilizar para alimentar o amplificador que a gente vai estudar nas próximas aulas, certo? Então, se preparem psicologicamente que isso vai aparecer. Vamos lá, cadê? Eu ainda estou com... começaremos em breve, então eu vou fazer o seguinte, vai dar tempo extra para enviar a prova, está dentro das 2 horas. Dentro das 2 horas, o que eu envio tende a ser instantâneo, tá certo? De novo, eu acho que a prova é factível em menos de 2 horas. Problemas isolados vão ser tratados como casos individuais, tá? Caso a caso eu vou vendo, o que foi que aconteceu, não enviou por quê,
Deixa eu ver se tem sentido isso, se for, aí eu vou vendo se eu vou abrindo as sessões caso a caso, certo? Tem um ripple de uns 15 minutos, né? Uma ondulação aí. Cuidado que o ripple pode ser para menos também, né? Não, eu vou considerar, mas assim, não estresse muito com isso, porque vamos supor, tá todo mundo para entregar a prova, né? E o pessoal precisa de 5 minutos, 10 minutos para enviar, tá? A gente negocia isso, certo? Não vai ser o fim do mundo, não, tá? Enfim. Que mais que eu tenho para vocês? Sim. Aí, parte do meu atraso hoje é porque hoje eu estou com uma saudade imensa da sala de aula física, né? Não só porque eu estou pendurado com a internet que não está cooperando, mas também porque resolver exercícios no PowerPoint não é agradável, né? E aí eu estava correndo, resolvendo aqui a lista no PowerPoint e terminei chegando até a questão 10. Ficou faltando duas questões que eu disse, não, vou parar aqui, vou começar a aula e depois eu posso mandar as respostas, né, dessas duas questões específicas para o pessoal, né, ainda hoje de tarde e fazer comentários depois, se for o caso. Mas pelo menos as 10 questões terem, e é bom que vocês vão revisar as minhas respostas, porque eu resolvi isso aqui correndo e na pressa a chance de eu ter cometido erros é bem razoável. Tá? Então, fiquem muito atentos, certo? Eu espero que vocês não tenham cometido a bobagem de chegar nessa aula sem ter feito a lista de exercício, né? Vocês já estão no quarto, quinto semestre do curso, né? Não é momento mais para estar cometendo essa besteira de, eu vou ver o professor respondendo, né? Aí, na hora de acompanhar, tudo faz sentido, e na hora da prova, nada faz sentido, porque realmente você acha que está entendendo, mas só está entendendo quem realmente deu a cara ali para sofrer as dores de quem está tentando resolver as coisas partindo do nada, né? Então, se vocês por um acaso estão nessa situação, vocês realmente vão precisar fazer mais exercícios, se possível, fora dessa lista de exercícios, tão rápido quanto possível, tá? Então vamos lá, vamos direto ao ponto, certo? Porque, enfim, o tempo hoje. Na primeira questão que eu perguntei para vocês foi o seguinte: um diodo está polarizado diretamente. Se a corrente for de 5 mA no lado N, qual é a corrente em cada um dos seguintes? Letra A no lado P, letra B na conexão externa do fio e letra C na junção, certo? Então, vamos ver o que danado essa questão ela está perguntando. Ela está pedindo para você considerar uma situação mais ou menos assim. Eu tenho um diodo, né, conectado numa fonte, conectado num resistor, porque eu tenho amor ao meu diodo. Eu não quero queimar ele, então eu vou limitar a corrente que está passando por ele. Essa polarização aqui, positivo com o anodo, negativo com o catodo, então isso aqui é uma polarização direta. Tudo muito bom, tudo muito bem, e aí tem uma corrente circulando aqui de 5 mA. E aí ele pergunta, né, na letra A, no lado N, qual é o valor da corrente? Circulando aqui 5 mA. Esse 5 mA está atravessando o diodo, né? Eu não tenho uma situação onde eu tenho uma grande quantidade de corrente aqui antes do resistor, aí o resistor limita a corrente, aí chega no diodo, aí o diodo tem o lado P, o lado N, a junção, e aí eu vou tendo outras... Eu tenho uma corrente para essa malha, certo? Então, a partir do momento que todos esses elementos, tá? A fonte, resistor, o diodo, né? Com o seu lado P, lado N, junção, eles interagem, eles vão determinar um fluxo de corrente que vai transpassar, né, todos os elementos que estão conectados aqui no circuito, incluindo todas as partes do diodo. Então, no lado N é 5 mA, na conexão externa do fio é 5 mA. Na junção é 5 mA, eu não tenho diferença aqui, eu não tenho mudanças de corrente, eu não tenho correntes indo para outros lugares, porque o meu diodo é composto por várias partes, certo? Então essa é a primeira coisa que a lista tá aí para realmente checar se vocês estão entendendo. Ele está botando algumas questões que não são tão óbvias, tão pegar a fórmula e aplicar, para vocês pensarem, né? Ver, então, olha, tem alguma coisa aqui, para mim era assim, olhar, né? Qual é a conclusão que eu espero que vocês cheguem? Está circulando 5 mA, eu não acho que tem diferença nas partes do diodo. Essa é a conclusão que eu queria
que você chegasse, né? Na verdade, eu não, o autor do livro, porque essa questão é dele, certo? É essa pegadinha aí do VCC vermelho, a gente vai chegar nela também, certo? Exato. Então, são simples, são, mas são para checar se vocês realmente sabem o básico aí do que a gente está apresentando, o básico de como funciona o circuito, para a gente começar. A lista é simples, as questões da prova vão tender a ser um pouquinho mais complexas. A lista não tem o objetivo, a pretensão de imitar o nível da prova, mas de permitir que vocês verifiquem se vocês entendem ao menos o básico, né? Mas se vocês... Ah, professor, mas eu queria mais exercício. Gente, exercício vocês encontram muito facilmente, certo? Aí é uma questão de vocês tomarem iniciativa, correr atrás, fazer os exercícios. Surgiu dúvida? Tem até quinta-feira de manhã, não... Apesar de que não contem muito com a minha habilidade de responder muito rapidamente, tá? Eu estou alternando entre outras tarefas. Mas enfim, vocês têm tempo para me encaminhar outras dúvidas ainda. Chat Discord, e-mail. Eu ainda estou devendo criar o fórum lá no Cigar, eu vou ver se eu faço isso. Mas enfim, a gente ainda pode conversar, certo? Pegadinha é um conceito, eu posso dizer, dúbio, ambíguo, confuso, certo? Isso aqui alguns classificam como pegadinha, outros vão classificar como uma questão bem direta. Na prova eu vou tentar botar vocês para pensar, certo? Agora eu não vou na maldade do tipo, eu quero, né, com intenção que eles vão por aqui, mas a resposta certa é por ali. Não vai ser essa a intenção, se acontecer acidente de percurso, tá, gente? Vamos lá. Então tá. Questão 2. Classifique cada um dos seguintes semicondutores como tipo N ou tipo P. Então aqui é um monte de sinônimos que estão sendo usados, né? E que a gente realmente vai precisar prestar atenção para entender. Dopado com átomos aceitadores. Para um átomo ser considerado aceitador, ele precisa aceitar algo. Esse algo, em termos de semicondutores, é elétrons, tá? Porque os portadores são os elétrons e as lacunas. Então, se ele é um aceitador, ele vai ter acesso não de elétrons livres, né? Ele vai ter acesso de lacunas para aceitar os elétrons livres. Se ele tem acesso de lacunas e eu associo uma carga positiva a essas lacunas, então isso aqui é o tipo P, certo? A letra A. Na letra B, o cristal com impurezas pentavalentes. Bom, se num cristal de silício intrínseco, né, eu tenho sempre a ligação com 4 outros átomos, e eu tenho um elétron na minha camada de valência para compartilhar com cada um desses 4 átomos com quem eu estou me ligando. E dessa vez agora eu tenho um elemento que é pentavalente, tá? Que não é silício. No caso dos semicondutores de silício, né? Ele tem um elétron a mais, então ele tem um elétron livre a mais. E o elétron tem uma carga negativa associada a ele, logo, esse aqui eu vou classificar a letra B como tipo N, certo? Os portadores minoritários são as lacunas. Bom, os minoritários são os que já estavam nesse semicondutor dopado e que é gerado pela ação térmica. Se o minoritário são lacunas, então o majoritário são o outro, que são os elétrons, certo? E se a dopagem está adicionando elétrons majoritariamente, então é uma dopagem do tipo N, certo? Porque os elétrons eles têm a carga negativa associada a eles. Átomos doadores foram adicionados ao cristal. Beleza, então adicionei uma impureza que tem um excesso de elétron livre, e vai doar esse elétron para preencher uma lacuna em algum lugar. Bom, de novo, excesso de elétrons livres, isso aqui é classificado como tipo N. E por fim, na letra E, portadores minoritários são os elétrons. Mesmo, assim, na verdade, mesma situação não. É a situação oposta à letra C. Se os meus portadores minoritários são os elétrons, significa que o que foi adicionado de forma majoritária foram lacunas. E aí as lacunas têm carga positiva associada a eles, logo na letra E, o tipo é o P. Até que de boas, vocês estão vivos, eu estou vivo, minha conexão está viva. Quem somos nós? Onde estamos? Tá, eu ouvi uma mão levantada, então estou assumindo que vocês estão entendendo e está tudo tranquilo.
Beleza. Ok, vamos embora que o tempo urge. Questão 3. Um diodo tem uma tensão de 0,7 volts e uma corrente de 100 mA. Qual é o valor da potência do diodo? Bom, aí de novo, né? Kit basicão, aqui eu vou ter um diodo, tá? Ligado no circuito, e esse diodo ele vai ter uma tensão associada a ele 0,7 volts, certo? Considera aí a tensão da barreira de potencial, né? Nessa corrente aqui. Por padrão, nos nossos cálculos, a gente considera essa barreira de potencial como 0,7 volts para qualquer diodo de silício. E a corrente que está passando aqui é de 100 mA. Então, como é que eu calculo a potência associada a esse diodo? Bom, a potência vai ser o produto da tensão no diodo pela corrente que está passando por ele, certo? É o que está aparecendo aqui. Daí, eu sei que a tensão é 0,7, eu sei que a corrente é 100 mA, e aí fica fácil calcular, tá certo? Eu só tive o cuidado de converter aqui a corrente para ampere, para o resultado disso aqui ser calculado em watts, né? E o resultado disso é 0,7 watts ou 70 miliwatts. Está batendo com os cálculos de vocês, que a partir daqui, quando entrou na zona das contas, eu fiz isso tão rápido que eu não estou confiando em nada. É o equivalente a entregar uma prova sem reler as suas respostas, né? Depois, é nesse momento que a gente vê muito chororô, né? Quando o pessoal vai ver a correção do professor, né? Que vê que, na verdade, passaram coisas que não eram para ter passado e que uma revisão de entregar a resposta resolveria. Beleza, vamos para a questão 4. Alguns sistemas como alarme contra assalto em computadores utilizam uma bateria para o caso de falta de energia. Descreva como funciona o circuito da figura abaixo. Aí aqui é uma questão bem interessante, porque aqui vai checar se você realmente entende de novo os fundamentos, né? E não necessariamente a gente vai precisar fazer contas aqui. Então, qual é a nossa situação? Aí vai precisar de um pouquinho de conhecimento de vida, né? Sistemas como alarmes contra assaltos e computadores, né? No caso aqui eu estou me referindo a um no-break da vida, utilizam bateria para o caso de falta de energia. Tá? Então a ideia esses sistemas eles estão conectados na energia elétrica, na tomada. Tá? E aqui onde entra, por exemplo, uma fonte que vai converter a tensão AC da tomada para, por exemplo, 15 volts, para poder alimentar esse meu sistema que está sendo representado como uma carga aqui, certo? E eu tenho como reserva, como uma redundância, como backup, uma bateria que deve alimentar esse sistema quando a minha energia cair. Tá? E aí eu usei diodos para fazer isso funcionar. Bom, como é que isso funciona? Basicamente a gente tem que considerar duas situações, né? O que é que acontece quando tem energia na tomada e o que é que acontece quando não tem energia na tomada. Tá? Então vamos por partes. Tem energia na tomada. Então, beleza. Se tem energia na tomada, né, e isso aqui está produzindo 15 volts, então esse diodo vai proporcionar uma queda de tensão, vou assumir que ele é de silício, de aproximadamente 0,7 volts, o que vai fazer com que desse outro lado aqui, né, eu tenha, após o diodo, 14,3 volts. Enquanto que, na minha bateria, certo? Eu tenho 12 volts desse lado aqui desse diodo. E agora, o outro lado do segundo diodo está conectado a 14,3 volts, que esse diodo aqui da fonte está produzindo. Esse segundo diodo, ele está diretamente polarizado ou reversamente polarizado? Cadê? Estamos no desconto do delay aqui. O delay da internet e o delay do raciocínio de vocês, né? Depende do ponto de vista. Aqui não, aqui a gente voltou para o mundo das exatas. O segundo está reversamente polarizado, tá? Correto. Por que eu estou concluindo isso? Bom, porque o maior nível de tensão ele está aqui no terminal negativo, no catodo do diodo, enquanto eu tenho um nível de tensão menor, certo? 12 volts aqui no meu terminal positivo. Então, a corrente ela vai querer, certo, sair do nível menor de tensão, para o nível do nível maior de tensão para o nível menor, tá? No sentido convencional.
Então, esse diodo aqui está reversamente polarizado. Aqui é o equivalente ao meu terminal positivo. No universo que é 14,3 de um lado e 12,3 do outro, 12, desculpa, do outro, 14,3 é o positivo, 12 é o negativo, certo? Então o positivo está ligado no negativo e o negativo está ligado no positivo. Não está passando corrente aqui não, certo? Então a minha corrente vai circular, passando pela carga e voltando para a minha fonte, certo? E essa bateria vai estar virtualmente desconectada desse circuito, porque esse diodo está polarizado reversamente, certo? Pronto, isso aí. Então, quando existe energia na fonte, tá? Então, esse diodo aqui é como se ele fosse um ponto do circuito que está aberto, tá? O que vai fazer com que a bateria não tenha nenhuma ação aqui nessa situação em que a fonte está funcionando. Agora caiu a energia. Pronto. Aí vamos ver o que é que aconteceu. Se caiu a energia, eu não estou esperando tensão, né, nesse diodo. Enquanto que esse outro aqui, ele agora vai ter 12 volts, né? E na polarização direta, né, decaindo 0,7 volts, aí vai ter 11,3 aqui. Tá? Então, olha que interessante o que está acontecendo. Agora, eu tenho 12 volts desse lado e 0 volts do outro lado. Então, 0 está ligado no negativo, 12 está ligado no positivo. Esse cara aqui ficou polarização direta. Enquanto que esse cara aqui tem 0 desse lado, 11,3 desse outro lado. 11,3 maior, isso aqui vai ser o positivo, né? Para efeitos aqui da nossa análise desse circuito. Está conectado no terminal negativo do diodo, enquanto 0, que é o nível de tensão menor, esse é o meu terminal negativo, está conectado no terminal positivo do diodo. Esse agora ficou reversamente polarizado. Então, para todos os efeitos, esse diodo aqui é um ponto em que esse circuito está aberto. No que esse circuito está aberto, essa fonte aqui ela está desconectada, né? E aí a corrente está saindo então do meu terminal positivo, alimentando a carga do mesmo sentido que ela era alimentada na época que a fonte estava ligada, porém com a tensão um pouco menor. Aí a minha carga tem que funcionar, né, nesses diferentes níveis de tensão. Dependendo do sistema, isso é absolutamente possível. E aí depois, né, a corrente vai vir aqui para o terminal negativo da bateria. A gente poderia fazer análise... Espera aí que agora minha internet está oscilando de novo, viu? Já estou vendo os avisos aqui. A gente poderia... eu estou vendo. Tem um sinalizadorzinho aqui de qualidade da conexão que ficou vermelho, ficou amarelo, tá uma festa. A gente poderia fazer análise puramente pelo fluxo de corrente, sem considerar as tensões no caso. Eu não recomendo, porque as tensões são o que vai determinar se os diodos estão polarizados ou não, diretamente ou reversamente, certo? Então, é importante você dizer, olha, aqui vai passar corrente, porque nessa circunstância, esse diodo está polarizado de forma direta, né? E tentar explicar por que ele, uma hora foi polarizado de forma direta e outra hora o mesmo diodo foi polarizado de forma reversa, né? Isso, a única coisa que está determinando como é que ele está polarizado é se a fonte tem tensão ou não tem tensão, certo? Então, por isso que eu acho importante a gente conversar sobre as tensões, porque é dessa conversa que a gente conclui se diodos estão polarizados de forma direta ou reversa. Beleza? Mais dúvidas? Perguntas? Não? No caso em que não há energia, eu poderia considerar apenas a tensão da bateria e assumir que o polo negativo que está conectado ao primeiro diodo, e por essa razão ele estaria inversamente polarizado, logo circuito aberto. Muita calma nessa hora, deixa eu entender essa pergunta. No caso em que não há energia, certo? É esse caso que está aqui na tela. Eu poderia considerar apenas a tensão da bateria, tá? E assumir que o polo negativo que está conectado ao primeiro diodo, polo negativo está conectado ao primeiro diodo, esse polo negativo está conectado a qual diodo? Da bateria? Estou confuso. Me ajuda aqui. Esse polo negativo está conectado aqui depois da carga, né? Ele não tem uma conexão direta com nenhum diodo polo negativo da bateria. Tá?
eu estou assumindo que quando não houvesse energia, certo? Quando não há energia, aí eu não tenho tensão aqui e esse primeiro diodo vai estar reversamente polarizado. Mas no polo negativo da bateria, essa é a parte do que tu falou que me deixou um pouco confuso, o polo negativo chegaria no outro diodo. Não creio que chegaria. Porque se essa fonte aqui está desativada, eu posso considerar isso aqui como um circuito aberto. Tá? Então, esse caminho aqui, fechando, não vai existir se isso aqui estiver desconectado. Certo? Tá? Então, isso aqui é importante a gente deixar claro, tá? É como se, por exemplo, sei lá, tu tivesse uma pilha, tá? Tem um terminal positivo, negativo, tem todo um circuito, mas de repente e outra coisa, tá, gente? Não é muito correto a gente considerar, né, essa fonte aqui, o terminal, né, negativo, onde a corrente, vamos dizer, morre, como um fio, tá, que vai estar fechando um loop aqui. Né? Então, de qualquer forma, para todos os efeitos, né, a gente considera que o ciclo está começando aqui, terminando aqui, quando essa fonte está ligada. Né? E isso não significa dizer que esse terminal está necessariamente conectado com esse diodo aqui. Então, vamos tentar simplificar as coisas, tá? A fonte está desconectada, então pode considerar que isso aqui é um ponto aberto no circuito de cara, certo? Aqui eu coloquei o 0 volts, mais para explicitar o porquê que esse diodo está reversamente polarizado. Mas a partir do momento que eu tenho tensão, né, no lado negativo, eu tenho o nada, né, no lado positivo, então esse cara, né, para quem vai ganhando mais experiência, é mais óbvio que ele está reversamente polarizado, certo? Isso, pronto, ok, beleza, show de bola. Então, posso seguir? Posso seguir? Tá, vou assumir que sim. Qualquer coisa vocês me interrompam, por favor. Questão 5. Para figurar abaixo, calcule a corrente, a tensão e a potência na carga, a potência no diodo e a potência total. Considere o diodo como sendo ideal. Se dobrarmos o valor do resistor da figura, qual será o valor da corrente na carga? Tá? Então, ele pediu aqui um monte de coisa. Ler minha dúvida. Opa, pulei uma dúvida. Professor, como eu faço para dimensionar os diodos que eu usarei no meu circuito? É pela corrente, basicamente, certo? Que você vai precisar passar. Então, você tem que ter uma ideia de quanta corrente, né, vai ser necessário para alimentar a sua carga. E a partir daí, os diodos precisam sobreviver a essa corrente. Né? Então, tem alguns diodos mais fininhos que eles vão definitivamente queimar se você colocar eles em um sistema com corrente excessiva. Né? Por outro lado, tem uns diodos que são tipo bitelão mesmo e que eles vão aguentar uma corrente muito maior. Agora é um pouco desperdício você usar ele em um sistema que não precisa dessa corrente toda, porque é um diodo mais caro e porque é um diodo maior fisicamente falando. Tá? Então é dessa forma que você toma as suas decisões. Tá? E obviamente considerando a natureza da sua aplicação. Né? Se você está fazendo retificação, você geralmente vai usar um diodo retificador. Se você está fazendo regulação, você vai usar um diodo Zener, né? E por aí vai. Em sistema de alta tensão, não no sentido de alta tensão, distribuição de energia elétrica, tá certo? Mas porque aí realmente a gente já não está mais falando de eletrônica, né? Eletrônica, eu estou falando de, sei lá, alguma coisa na casa de até poucas centenas de volts, vamos dizer assim. Então, mas eu posso ter correntes, por exemplo, de 1 ampere num sistema eletrônico e essa corrente ser excessiva para um determinado diodo. Então, quando eu digo maiores correntes, não necessariamente são correntes daquelas de altíssima tensão, né? Mas correntes que são mais elevadas nesse universo de sistemas eletrônicos, certo?
sistema de gerador predial de resposta rápida. Não, aí para esses casos, né, eu não acredito que são utilizados diodos, são usados outros mecanismos para fazer o acionamento e o desligamento desses geradores. Tá? A gente aí está falando de um sistema elétrico mais puro, né? E tem outros mecanismos para isso, tem relés, por exemplo, enquanto que em eletrônica que a gente faz esse controle mais preciso da corrente, mas a gente está falando de correntes menores, né? Não é a corrente que é suficiente para, por exemplo, alimentar as tomadas, né, de todos os moradores de um prédio inteiro, certo? Então, nesses cenários aí eu não estou esperando que diodos sejam utilizados, ok? Então, no universo em que eu estou falando de miliamperes, ou estou falando de poucos amperes, existe uma gama de diodos e você tem que levar em consideração as limitações de corrente para poder decidir quais você vai colocar no seu sistema, tá bom? Beleza, então vamos seguir. Para a figura abaixo, isso, eu já li essa questão, né? Então vamos começar aqui a brincadeira, né? Primeiro, vamos fazer o cálculo, né, Deixa eu ver, o que é que eu calculo aqui primeiro? Corrente, tensão e potência na carga, potência de diodo e potência total. Bom, vamos concentrar no diodo primeiro, que é o mais óbvio, né? Não, na verdade eu fiz na sequência aqui, beleza. Tensão na carga, tá certo? Como é que eu calculo a tensão na carga? Bom, a fonte de tensão é essa bateria aqui de 20 volts. Eu tenho um diodo. Que aproximação eu estou usando? Considero o diodo como sendo ideal. Beleza. Então, independente de aproximação, eu vou considerar que após o diodo, aqui sobre a minha carga, a resistência da carga nesse cenário aqui que vai determinar o valor da minha corrente, né, depois que eu fizer a análise dessas tensões, eu vou pegar a tensão aqui em uma extremidade, a tensão na outra extremidade, bom, isso aqui vai ser 0 por vida, né, porque está ligado direto no terra, e a resistência de 1 kΩ. Então, qual é a tensão na carga? Vai ser isso aqui menos isso aqui, quer dizer. Tá? Isso aqui é a tensão na fonte, o S vem de source e o D vem de diodo. Tá? E essa diferença de tensão é a tensão que está sobre a carga. E aí eu vou fazer 20 menos 0. E o fato de eu estar usando a aproximação ideal vai influenciar na tensão que eu estou considerando para esse diodo. No caso é 0. Se fosse a segunda ou terceira aproximações, aí seria 0,7. Então não é 0. Isso aqui é uma fonte de confusão em prova, tá, gente? Quando eu quero que vocês usem a ideal ou a terceira aproximação, eu sou explícito nas questões. Se eu não disser nada, então assumam a segunda aproximação. Como aqui eu fui explícito, eu vou usar a primeira. Agora, quando vocês usam a primeira, quando deviam usar a segunda, quando usam a segunda, quando deviam usar a primeira, isso aí tem decréscimo de pontos, porque é uma questão de atenção ao que a questão está pedindo de vocês, certo? Beleza, então a tensão na carga é 20 volts, legal. Com isso eu consigo calcular a corrente, se eu tenho a tensão e tenho a resistência, então eu vou dividir uma coisa pela outra e vou descobrir que a minha corrente é de 20 miliamperes. Aqui, nesse circuito, certo? Potência na carga. Bom, a potência na carga vai ser a tensão na carga multiplicada pela corrente. No caso, 20 volts multiplicado por 20 miliamperes, que vai me dar 0,4 watts ou 400 miliwatts, certo? Até aqui eu estou acertando as minhas contas, certo? Ok. Michel, não fez exercício na terceira? Não tem problema, dá para correr atrás de fazer assim só com desencargo de consciência. Na prova pode cair, tá? Então pode cair tudo que foi apresentado nas aulas. Pronto, para ser honesto, a única coisa que eu não vou cobrar é o conteúdo daquela aula 2, onde eu falo do processo, né, de construção de circuitos integrados, de fabricação de semicondutores. Aquilo ali é uma parte muito teórica, então eu prefiro não cobrar na prova, porque vai ser um negócio talvez um pouco puxado para o decoreba. Tá? Como ali foi apresentado mais para ilustrar, para vocês saberem de onde essas coisas estão vindo, então aquela aula é uma aula importante, claro, não deixem de ver, mas eu não vou perguntar sobre aquilo. Tá? Agora, todo o resto é jogo livre para cair na prova, ok?
Outra coisa, tá, gente? Se alguém quiser entrar no Discord para interagir por voz, eu estou conectado aqui, certo? Então, você já sabe qual é a regra. Manda uma mensagem privada no Discord, dou uma matrícula, eu vou dar permissão para você entrar aqui na sala de voz e aí você conversa comigo. Tá. Beleza. E a potência da carga foi essa. Como é que fica o caso do diodo? Não, a potência do diodo é a tensão do diodo pela corrente que está passando pelo diodo. Ou seja, 0 multiplicado por seja lá qualquer corrente, não preciso nem fazer essa conta, a potência desse diodo é 0. Tá certo? Porque eu estou na aproximação ideal. E a potência total, no caso, né, se a minha fonte é a que está fornecendo a potência, eu quero saber qual é o total que está sendo consumido. Bom, os caras que tem aqui no circuito para consumir potência são o diodo e a minha carga. Né? E o diodo não está consumindo nada, porque ele é ideal. Então, tudo está sendo consumido aqui do que a bateria pode entregar está sendo consumido aqui pela carga, que está sendo representada por esse resistor. Tá? Então, vai ser 400 mW, aqui está invertido, né? 0 mais 400 mW, se for seguir a sequência que está mostrada aqui. Ou seja, a potência total é 400 mW. Tá? E aí vem a pergunta, se dobrarmos o valor do resistor na figura, qual será o valor da corrente na carga? Olha, só para saber se a gente está entendendo o negócio direito, né? Se eu dobrar o valor da carga, bom, então vai ser a mesma tensão sobre a carga, porque essa corrente maior não muda em nada o que está acontecendo aqui no diodo, tá? Em termos de tensão, pelo menos na aproximação ideal, né? Mudaria uma corrente diferente passando por um diodo onde a gente considera a resistência de corpo, mas essa alteração ela é muito pequena, então a gente geralmente não leva em consideração, exceto em casos muito específicos. Tá? E aí a gente vai ter, né, a tensão de 20 volts multiplicado por 2 kΩ agora, né, que é o dobro do resistor, ou seja, eu vou ter a metade da corrente, que é 10 mA, ok? Estou errando nada não, né? Eu espero que vocês estejam conferindo cada conta, cada coisa que eu estou usando aqui, né? E que isso não deixa de ser um jeito de vocês praticarem, verem se vocês estão entendendo as coisas também. Simbora, qualquer coisa me interrompam aqui, eu estou de olho no chat. Aqui, senão a minha tela está apagando, essa tela tem que me ajudar aqui a ver o chat. Questão 6. Na figura abaixo, você mede um potencial de 3 volts na conexão entre R1 e R2. Aí, lembretezinho, camarada do elaborador da questão, né? Lembre-se de que o potencial é sempre medido em relação ao terra. Então, quando você está medindo a tensão com o multímetro, né? A ponta vermelha de teste vai estar no ponto que você quer descobrir a tensão e a ponta preta vai ser a tua referência vai ser aquilo que tu está considerando 0 volt, tá certo? E aí tu vai ver, então, qual é a tensão associada aos pontos que a ponta de teste vermelhinha está tocando. Então, beleza, eu toquei, né, a ponta vermelhinha aqui, nem entre esses resistores R1 e R2, eu descobri que aqui nesse ponto tem 3 volts. Tá? Beleza. A seguir, você mede 0 volt na conexão do diodo com o resistor de 5 kΩ. Aí depois você pegou, colocou a ponta de teste contando terra, ponta vermelha chegou aqui entre o diodo e o resistor 0 volt. Aí isso aqui é defeito, né? É bom que a questão ela nem pergunta, tem defeito ou não tem defeito? Ela já diz, cita alguns possíveis defeitos, porque realmente se isso aqui... isso aqui é um divisor de tensão? Isso aqui é um divisor de tensão. Né? E a carga seria muito provavelmente esse resistor 3 aqui, eu tenho nenhuma tensão sendo aplicada para ele, né? Então isso aqui não deve estar funcionando. A expectativa é que existisse uma tensão que permitisse a passagem de uma corrente para a carga. Então o que pode estar acontecendo? Bom, vamos lá. Esse diodo aqui ele está reversamente polarizado. Olha, reversamente ele não deveria estar não. Porque aqui no terminal positivo dele, no anodo, tem 3 belíssimos volts. E depois só tem coisas que vão provocar quedas de tensão até a tensão do terra, que a gente associa a 0 volts. Tá? Então, isso aqui é para estar diretamente polarizado. Isso aqui é para ter a passagem de corrente. Então, se eu tenho 3 volts aqui, e depois do diodo eu tenho 0, eu tenho a tensão do terra, o que é que pode ter acontecido com esse cara? O que é que pode ter acontecido aqui? Daquilo que a gente comentou nas aulas, falei que diodos eles podem ter problemas, né? Eles podem
apresentar, ele está se comportando como um circuito aberto, né? E não deveria. Exato, esse teu diodo provavelmente está aberto, certo? Houve algum rompimento na estrutura, né, do cristal que não tem a continuidade, né? Não tem a passagem de corrente, mesmo numa polarização direta, quando deveria haver, né? E um diodo aberto, sim, é um dos possíveis coisas de ruim que pode acontecer com um diodo, certo? Então, primeira hipótese, né? Diodo está aberto. Aí, como é que eu resolvo isso aqui? Eu substituo o diodo, certo? Isso aqui é uma manutenção safada, tá? Identifica exatamente qual é o tipo de diodo, remove a solda, retira o diodo, substitui o diodo, solda de novo o circuito, aciona o circuito, mede de novo e a tensão aqui nesse ponto certamente tem que ser superior a 0 volt, certo? Agora, tem outra coisa que pode ter acontecido aqui? Tem, que é o seguinte, o problema pode estar associado a esse resistor, tá? Que não está fazendo o papel dele aqui. Eu posso ter uma situação onde esse resistor está sendo bypassado de alguma forma e ele está se comportando como um fio. E se esse resistor estiver se comportando como um fio, justifica eu medir 0 volt aqui porque é o mesmíssimo fio que eu estou conectando ao TR, então eu estou medindo a tensão do TR. Tá? E isso aqui é uma situação muito perigosa porque eu estou ligando um diodo aqui em curto, né? 3 volts direto para o terra, sem nenhuma resistência. Esse diodo aqui é um forte candidato a ser queimado nessa situação. Tá? Se não queimar é porque um fusível salvou ele, a fonte foi configurada para não fornecer uma quantidade excessiva de corrente, algum milagre aconteceria aqui para ter salvado esse diodo. E o que pode fazer com que o resistor ele se comporte como um fio? Bom, o resistor ele pode ter uma anomalia que ele se comporta como um curto, mas isso é extremamente raro, né? O problema geralmente está nas mãos que conceberam esse circuito, porque como o resistor está em curto, as chances são, tá, pelo menos as coisas que eu vi até agora, que uma ponte de diodo uma ponte de solda apareceu aqui em algum canto. Tá? O que é uma ponte de solda? Bom, no circuito de verdade, né, numa placa de circuito impresso, eu vou pegar um resistor como esse aqui, eu vou dobrar as perninhas dele, né, aí a minha placa tem as trilhas, tem os buraquinhos lá, né, que eu vou passar esses fios, eu vou encaixar e aí eu vou chegar em alguma coisa parecida com isso aqui. Olha que coisa bonita, você tem uma placa de circuito impresso, né, com resistores aqui devidamente conectados. Tem os diodos aqui, ó, agora vocês conseguem reconhecer os diodos, tudo muito bom, tudo muito bem. Aí, essas perninhas, né, quando chegam do outro lado, elas são cortadas, aparadas e são soldadas na placa. E quando você tem habilidade com solda, que é uma das coisas que vocês devem procurar adquirir, né, pelo menos uma habilidade básica, tá? Então, as perninhas, isso aqui é o outro lado, tá? Pega essa placa de circuito, vira do outro lado, essas perninhas elas devem estar soldadas mais ou menos aqui, ó, tá vendo? A perninha cortou, tem um pinguinho de solda aqui que vai dar aquela cobridinha discreta, vai firmar, vai fazer um bom contato com a minha trilha. Isso aqui tá uma solda muito bonita. Isso geralmente não é uma solda de um aluno de eletrônica que não tem experiência de eletrônica, certo? Alunos de eletrônica geralmente vão fazer uma coisa assim, ó. Tá usando um ferro que não é muito bom, a solda não é muito boa, às vezes não usa um fluxo para ajudar a desprender a solda, fazer com que ela realmente recaia sobre a perninha do componente direito. E aí tem tanta solda aqui nessa história que tu ligou os dois terminais aqui em um curto, né? Então tu pegou um fio e colocou aqui, ó, nessas perninhas desse resistor. Então não vai passar corrente mesmo não pelo resistor. A corrente vai querer encontrar o caminho mais fácil. E esse fio maravilhoso que você criou aqui vai fazer com que a corrente passe todo por ele e é como se esse resistor jamais tivesse sido conectado a esse circuito, certo? Então isso aqui é um problema clássico chamado ponte de solda e isso gera, assim, como vocês mesmos apontaram, coisas sérias como, se meu resistor sumiu do mapa, então tem nada limitando a minha corrente, aí eu começo a ter correntes excessivas que vão poder queimar o diodo nesse exemplo, certo?
Certo, professor. O metal usado para soldar pode interferir no comportamento do resistor? Não, porque o que você vai usar, né, para soldagem, ele tem que ser um bom condutor por natureza, né? Se a ideia é que ele não existem soldas e soldas, né, com qualidade superior, qualidade inferior, mas eu não esperaria que uma solda fosse responsável sozinha por uma diferença tão grande, né, de condutividade em um sistema eletrônico comum, tá? Sem ser algo muito exótico. Isso, tá certo? É relevante no sentido de pode ter sim qualidades e qualidades, tá? De solda, mas eu acho que essa qualidade vai interferir muito mais no processo de aplicar a solda do que realmente no processo de conduzir a corrente, tá? Uma vez que o componente está soldado, a gente espera que a condição pela solda ela aconteça sem maiores problemas, ok? Tá. Aí hoje a gente vai entrando em outros detalhes, eu não vou mergulhar muito fundo nesse buraco aí da solda não, porque é uma longa história, tá? Mas sim, solda fria, claro, pode ser, vai ser um problema, né, para você fazer o trabalho que você tem que fazer, que é fixar componentes que muitas vezes são minúsculos com precisão, tá? O que eu vou recomendar para vocês ganhem curiosidade pelo tema. Tá certo? Quando vocês estiverem em uma situação onde seja viável, né, a gente se locomover mais livremente para acessar um laboratório, para poder pegar componentes, para poder ficar soldando, né, procurem vídeos no YouTube, tem muito material muito bom sobre técnicas e técnicas de soldagem, tá, para todo tipo de componente, e eu acho que essa é uma coisa interessante, tá? Vocês não precisam fazer soldagem sem técnica nenhuma, quando tem tanto material bom à disposição, em português mesmo, na frente de vocês aí no YouTube da vida, tá? Se o Divoldil tivesse reversamente, ele não poderia ter o mesmo comportamento, não entendi bem. Vamos lá. Nesse circuito aqui, deixa eu tirar essas figuras. Nesse circuito aqui, se ele estivesse reversamente polarizado, sim, né? Eu não esperaria uma passagem de corrente aqui, então tecnicamente é como se tudo isso que tivesse após o diodo fosse zero. Mas o fato de você na primeira medição, quando colocou sua ponta de prova aqui, ter medido 3 volts aqui no anodo, ele descarta esse diodo estar reversamente polarizado, porque, considerando que o que vem depois é um resistor e um terra, não tem como esse outro lado aqui do catodo ter uma tensão superior a 3 volts. Tá? Não tendo como, garantidamente ele sendo menor do que 3 volts aqui desse lado do anodo, tá certo? Então existe uma diferença aqui, né, suficiente para que eu tenha uma passagem de corrente, esse diodo está polarizado diretamente, certo? Então é isso que fez com que eu descartasse esse diodo estar reversamente polarizado. Os 3 volts que estão aqui no meu anodo, enquanto que no catodo eu tenho um resistor e o terra. Isso aqui é diretamente polarizado, certo? Ok, posso seguir? Vão me dizendo aí se as dúvidas permaneceram, depois dá uma olhada direitinho, né? Vejam, né? Isso aqui pode estar reversamente polarizado? Como? Você tem que me dar uma teoria, né? Mas eu não vejo como, certo? O resistor aberto, tá, se o resistor aqui ele tiver aberto, certo? O que vai acontecer é que você observaria, tá? Aqui depois do diodo, os mesmos 3 volts que você está vendo aqui, certo? Tudo isso aqui, tá? Eu acredito que estaria com a tensão de 3 volts. Isso aqui é simulável, tá, gente? Vocês podem pegar um simulador, um falsetado da vida, desconecta esse resistor e aí depois pega e mede a tensão aqui, certo? Quando não tem uma passagem de corrente, então isso aqui eu acredito que você vai medir 3 volts, certo? Tá. Beleza? Vamos lá. Depois vocês podem me encaminhar, né, depois dessa aula, dúvidas mais específicas. Estou olhando só um pouco nervoso aqui pro relógio,
que aí eu tenho poucos minutos. Então, vamos avançar aqui. Questão 7. Qual é o valor da tensão de pico na saída do circuito abaixo usando a segunda aproximação para o diodo? Valor médio, valor CC. Faça um esboço da forma de onda na saída. Beleza, então vamos por partes, né? Tá aqui, a primeira coisa que eu preciso calcular então é o valor da tensão de pico na saída do circuito abaixo. Quando eu digo o valor na saída, geralmente a saída é o que eu conecto na carga. Tá? Então, considera que eu estou aqui geralmente falando de componentes nessa primeira parte da disciplina que vão ser fontes. Tá? Retificador de meia onda, retificador de onda completa com tomada central, retificador de ponte de diodo. O objetivo da minha fonte de alimentação é alimentar, né, uma carga. Então, o que é a tensão na saída? Tá? É a tensão que eu estou fornecendo para a carga, é a tensão na carga. Tá? Então, isso é que eu estou chamando de saída desse meu componente, que é a minha fonte de alimentação. E aí a minha fonte de alimentação, isso aqui é um retificador de meia onda, certo? Tem como ser mais simples do que isso, não? Pulsante, não está filtrando nada, aquela coisa. Então, como é que eu calculo essa tensão de pico? Bom, isso aqui é 50 volts. Pico é RMS. Ah, professor, o senhor não disse nada. Bom, se eu não falei nada, é RMS. Se eu sou explícito, se eu quero dizer a tensão de pico, eu digo é a tensão de pico. Tá? 50 volts do lado aqui da minha fonte de tensão alternada, sem mais nada dito, isso aqui é RMS, certo? Então, eu vou ter que converter isso aqui para uma tensão de pico para subtrair a queda de tensão de diodo da tensão de pico. Eu não vou pegar 50 volts RMS simplesmente menos 1,4. Tá? Esse decaimento da tensão, menos 0,7, desculpa, que só tem um diodo aqui. Esse decaimento de tensão ele vai acontecer sobre a tensão de pico. Então, vamos calcular a tensão de pico. Tensão de pico na fonte, certo? É a tensão da fonte dividido por 0,707. Ah, professor, eu faço isso multiplicando por raiz de 2. Mesma coisa, certo? Não tem estresse com isso. O resultado vai ser o mesmo, ser 70,7 volts aproximadamente, certo? O mais correto seria colocar o símbolo do aproximadamente 70,7, mas eu estava editando isso aqui na Piscinas Carreira, então vou ter só igual. Tá? Mas se na próxima vocês quiserem colocar aproximadamente, eu agradeço. Se não tivesse essa frequência, eu não poderia considerar a tensão de pico? Não. A tensão de pico é independente da informação sobre a frequência, certo? Ela tem que ser dita de forma explícita. Isso aqui é tensão de pico. Aí você, beleza. Então, se quer RMS, faz o processo reverso. Mas se eu dou uma tensão, digo que isso aqui é uma fonte de tensão alternada e não digo mais nada, então assuma que a tensão é RMS, certo? VCC não, porque tem uma senoide no meio dessa fonte aí, e essa senoide é o símbolo clássico de que a gente está falando de uma fonte de tensão alternada aqui. Então, aqui é VCA, tá? Beleza, aí agora, né, a tensão de pico é 70,7. Como é que eu descubro qual é a tensão na carga? Bom, vai ser o 70,7 menos esse 0,7 volts aqui, que vai dar cravadinho 70 volts aqui nesse lado, né, nesse terminal do meu resistor, né, e o outro terminal vai estar conectado ao terra, né, o terra tem o 0 volt associado a ele, então sobre a carga eu vou ter 70 volts, certo? Beleza, o que mais que ele quer? E aqui eu estou usando a segunda aproximação. Como é que eu vou sei que eu estou usando a segunda aproximação? Bom, a tensão do diodo foi 0,7, ela foi considerada, ela não é uma tensão 0 volt, que foi o que eu fiz quando eu estava usando a primeira aproximação, que é a aproximação ideal, certo? Que mais? Qual é a tensão média? Tá, então, para eu calcular a tensão média sobre algo que é pulsante, que está pulsando, né, no mesmo sentido, tá? No mesmo semiciclo, né, positivo ou negativo, eu vou fazer, eu já vi, né, a gente discutiu nas videoaulas que eu posso aproximar isso aqui como, bom, é a tensão sobre a carga dividida por π, tá certo? Já que eu tenho sempre um semiciclo e uma lacuna, um semiciclo e uma lacuna.
Então, essa tensão média que eu posso estimar aqui como sendo 22,3 volts é aproximadamente o que eu vou medir se eu colocar o meu multímetro, né, para medir tensão contínua e medir a tensão nessa carga aqui. O multímetro vai calcular uma média, né, das amostras que ele for lendo de tensão e ele vai dizer lá no mostrador 22,3 volts aproximadamente, certo? Isso é o que significa tensão média. E a tensão CC? A tensão CC é a mesma coisa, certo? A tensão CC é a tensão média, é outra forma de chamar a tensão média. Então, VCC é igual a V média, são os mesmos 22,3 volts. Tá? Vocês estão conferindo meus cálculos aqui, eu não estou errando nada não, está batendo com os cálculos de vocês, né? Eu estou com medo de nada aqui, que não apareceu erro ainda. Então, eu acertei tudo nas pressas ou erramos juntos. Isso é péssimo para quem vai fazer uma prova quinta-feira. Então, sejam meus fiscais aí, gente, por favor, tá? Faça um esboço da forma de onda na saída. Bom, o esboço você vai desenhar esses semiciclos, né? Aqui, quando o diodo está polarizado diretamente, aí reversamente, nada. Diretamente, reversamente. Ele vai ficar nisso. E aí você pode mostrar que você realmente sabe, eu digo que vocês devem fazer isso. No esboço, indique qual é a tensão de pico aqui, tá? Na carga, essa tensão de pico é 70 volts. Eu já descontei aqui a tensão do diodo. Então, na carga, eu posso botar uma traçadinha aqui, é 70 volts. Eu posso traçar aqui uma linha mais ou menos, né, na média desses valores e colocar, né, a tensão DC calculada 22,3 volts. Fino, está mostrando que está esboçando, está jogando os valores calculados no gráfico, está sabendo o que está fazendo, certo? Pico da onda, na carga, sim, porque eu tenho uma tensão de pico na fonte e na carga é a da fonte descontada o decaimento do diodo, certo? Então eu faço essa distinção, isso aqui é a tensão de pico na carga, que é onde interessa, certo? Onde as coisas interessam é na carga que eu estou conectando a minha fonte de alimentação, tá bom? Tem mais dúvidas não, né? Aqui, beleza, vou seguindo. Questão 8. Um transformador com tomada central com 120 volts na entrada tem uma relação de espiras de 4:1. Qual é a tensão RMS na metade superior do enrolamento secundário? E a tensão de pico? Qual é a tensão RMS na metade inferior do enrolamento secundário? Beleza. Então a gente está falando de um transformador que vai ter mais ou menos essa característica. Desconsidere o restante do circuito, né? Ele está focando somente na fonte, que é de 120 volts, como está aqui na figura, e a existência desse transformador com o aterramento no meio, na metade do meu enrolamento secundário aqui. Isso é o que eu chamo de tomada central. Muito bem. Isso aqui é um transformador com a relação de espiras de 4:1, né? 4 voltas aqui no primário é 1 volta no secundário. Então, isso é um transformador abaixador. Ou seja, a tensão RMS aqui é 120 volts. Eu posso aplicar essa relação, que significa que eu vou pegar essa tensão e dividir por 4. É nessa história que eu estou abaixando a tensão. E eu voltei aqui do outro lado, certo? No primário. E aqui eu já acho que eu vou ter cometido um erro. 30 volts, mas aqui está o meu erro. Eu fiz isso nas carreiras, já estou percebendo aqui o meu erro, certo? Sendo que esses 30 volts, após eu aplicar a relação, é a tensão do secundário inteiro. Tá? Como eu aterrei o meio e eu só quero saber a tensão RMS da metade superior, então é a metade disso aqui. Então a resposta da tensão RMS no secundário superior é isso aqui dividido por 2, que são 15 volts RMS. Tá? Já estou dizendo que está errado isso aqui que eu fiz, que eu deixei 30 volts e fui embora, certo? Aí a tensão de pico, aí eu erro. Isso aqui é uma coisa maravilhosa nessas disciplinas de física, matemática, eletricidade, eletrônica, que você erra uma coisa no início, vai errando tudo, né? Essa questão minha aqui vai receber uma foiçada grande na correção. Porque, para transformar agora, né, qual é a tensão, de pico? Nessa metade superior do enrolamento secundário, seriam os 15 volts, divididos por 0,707. Tá? Aqui eu considerei 30, então deu o dobro. Tá? Isso aqui, na verdade, a resposta correta, a tensão de pico, deveria ser 21,2 volts.
me confirmem se isso bate com o que vocês calcularam aí quando vocês foram fazer a lista de exercícios. Tá? Qual é a tensão RMS na metade inferior aqui do meu enrolamento secundário? Bom, aí é igual a tensão RMS da metade superior, é a metade. Tá? Então eu vou ter meia tensão de um lado, meia tensão do outro, né? Só a polarização aqui que vai estar invertida se eu estiver fazendo essa leitura de cima para baixo aqui, né? Então aqui é positivo, negativo, depois negativo, positivo aqui no meu enrolamento de baixo. O nosso deu 21,21, mas é só arredondamento, sim, aí é bobagem, tá? Na prova, duas casas decimais nos cálculos tendem a ser suficientes. Aqui eu usei uma casa só, né? Eu fui na pressa total. Na prova, duas eu acho que é uma boa aproximação para o que a gente está fazendo. Tá? Isso, pois é, pronto. Já adivinhei a pergunta. Beleza, vamos lá. Ok, então essa é a única coisa que está correta, né? Eu coloquei isso aqui tão genérico que isso aqui é verdade, por mais que as minhas contas aqui estejam incorretas, eu preciso corrigir isso aqui depois. Tá? Questão 9. Tá? Na figura abaixo, qual é a tensão de pico na saída se o diodo, de novo, né? Saída é carga, se o diodo for ideal. E a tensão média, e o valor CC? Faça um esboço da forma de onda. Pronto, agora aqui eu tenho um negócio mais de vergonha, né? Eu tenho um transformador sem a tomada central dessa vez e eu tenho aqui uma ponte de diodo, né? E a saída dessa ponte está conectada na carga. Muito bem. Então, o que vai acontecer é qual é a tensão de pico na saída se o diodo for ideal. Eu tenho que considerar diodo ideal, né? Então, a tensão de pico aqui na saída vai ser a tensão de pico do secundário, porque normalmente eu subtrairia a queda de tensão equivalente a 2 diodos que vão atuar em cada semiciclo. Se você não entende isso, você precisa desesperadamente revisar a aula onde isso foi apresentado. Tá? E aí, mas como esses diodos são ideais, então eu não considero a queda de tensão deles. Então, basicamente, eu estou procurando a tensão de pico aqui no meu secundário. Bom, para calcular a tensão de pico, o que é que eu posso fazer? Tensão do secundário é a tensão do primário dividido por 8, porque eu tenho uma relação de 8 para 1, esse aqui é um transformador abaixador, né? A entrada então é 120 volts, né? Dividido por 8 dá 15 volts. RMS no secundário, certo? Aí no secundário, eu calcular a tensão de pico, né? Eu vou ter então que pegar essa tensão, dividir por 0,707, multiplicar por raiz de 2, eu vou descobrir 21,2 volts. Beleza. Aí agora eu vou calcular, né, a ação da ponte de diodo sobre essa tensão de pico para descobrir qual é a tensão que vai ser registrada aqui na minha carga. Bom, vai ser a tensão de pico no secundário menos 2 vezes a tensão associada aos diodos, que é 0. Ideal. Por conta disso aqui, ó, se o diodo for ideal, se eu não tivesse dito nada, ia ser 2 vezes 0,7. Ou seja, subtrair 1,4 volts, tá, por conta da ação da ponte de diodo, certo? Resultado, a tensão de pico na carga é 21,2 volts, ok? Professor, essa tensão de pico deu a entender que fosse no secundário completo. Qual é a tensão de pico na saída se o diodo for ideal? Quando eu digo na saída, eu digo na carga. A saída, isso aqui é uma fonte, certo? A saída da fonte é aplicada na carga. Então, ele não disse a saída do transformador, né? Quando ele fala saída de forma genérica, eu estou falando da saída do componente aqui eletrônico que eu estou projetando, tá certo? Então, é a saída desse transformador, não, dessa fonte inteira aqui, sem o filtro de capacitor, certo? Tá. Aí, o que acontece eu vou querer calcular a tensão média. Bom, a tensão média, quando eu tenho uma ponte de diodo que está fazendo retificação sobre todo o ciclo do meu sinal original, né, o semiciclo positivo e o semiciclo negativo, que é diferente do que eu tinha quando eu tinha um retificador de meia onda, vai ser 2 vezes a tensão de pico na carga, dividido por π.
Ou seja, 2 vezes 21,2 dividido por 3,14, que me dá 13,5 volts aproximadamente de tensão média aqui, tá certo? A tensão CC, mesma coisa, é a mesma coisa da tensão média, é aquilo que eu vou medir se eu estiver fazendo uma mensuração dessa tensão CC usando, por exemplo, um multímetro. E o esboço da minha onda vai ser alguma coisa assim. Ainda pulsante, eu não tenho um filtro de capacitor aqui, mas eu posso indicar, né, a tensão de pico, a tensão média aqui, que são esses valores que eu calculei. Não está representado aqui, eu usei uma figura genérica na pressa, né? Marca feita isso aqui há 10 minutos antes de eu começar a aula, mas vocês, eu acredito que entendem onde é que eu quero chegar com esse esboço, certo? Ok? Pronto, agora eu vou passar pela última questão que eu preparei, tá certo? Que é a 10, e aí eu vou ficar devendo para vocês, eu publico esses slides, né, acrescentando as respostas da 11 e da 12, e eu deixo vocês mais do que convidados para tirarem dúvidas, caso dúvidas tenham aparecido nessas duas últimas questões. Peço desculpas por não ter conseguido incluir na aula, né, porque eu tive problema para preparar esses slides e ainda por cima a internet não cooperou para a gente fazer um uso melhor do tempo na aula que já estava sofrido, né? Mas vamos embora. Para o circuito abaixo, calcule a tensão CC na saída e a ondulação. Faça o esboço da forma de onda na saída. Eu quero dizer primeiro que esse circuito é um circuito muito bonito. Tá? Esse é um circuito agora de uma fonte de alimentação com um filtro de capacitor, ponte de diodo, botou até um fusível no primário, porque o projetista ou a projetista disso aqui teve todo o cuidado de proteger as coisas que estão conectadas. Se tiver alguma sobrecorrente, a gente abre o circuito aqui e já não tem problemas com as coisas desse ponto em diante. Então, de novo, isso aqui é o tipo de coisa que eu gostaria de ver, e ainda melhor do que isso nos projetos de fonte de vocês, tá certo? Ele quer calcular a tensão CC na saída, né, e a ondulação. Então, beleza, vamos calcular essa tensão CC. Como é que eu faço isso? Bom, mesma ladainha de sempre, né? Tensão RMS no secundário é a tensão RMS do primário dividido por 9, porque a relação de espiras aqui é 9:1 nesse transformador abaixador. Significa que no meu secundário, se eu não errei as contas, eu vou ter 13,3 volts de tensão RMS. O ideal era até eu escrever RMS aqui do lado, tá? Para deixar bem claro. Daí a tensão no secundário, a tensão de pico no secundário, vai ser a tensão RMS dividido por 0,707, que vai me dar 18,8 volts de tensão de pico, certo? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Sempre vai ser π, a frequência dada interfere, e em que interfere? Vai ser sempre dividido por π. A frequência, ela vai interferir na questão, estou falando da anterior, tá certo? No sentido de que se você tem o dobro da frequência do sinal original, é isso que justifica você multiplicar tensão de pico dividido por π por 2. Vai ser o dobro da frequência, vai ser aquele padrão de um semiciclo, vai ser dobrado, tá? Comparado com o retificador de meia onda. Então é nisso que a frequência vai interferir, certo? Que a professora vai fazer mas essa frequência a gente vai usar em algo. A frequência você não vai usar diretamente em uma fórmula quando você está falando de um retificador de onda completa com tomada central, certo? Você só aplica diretamente uma fórmula quando você, por exemplo, está usando um filtro de capacitor. Aí sim tem espaço para você usar exatamente o valor da frequência para poder estimar o ripple. A gente vai chegar nisso agora, certo? Professor, o senhor fez a forma de onda da questão anterior, não deu para ver. Deixa eu voltar aqui. Um segundo. Aqui, ó. Certo? Deixa eu fazer uma comparação aqui. Onde é que a frequência vai entrar? Bom, olha aqui, ó. Num retificador de meia onda, o padrão é esse, ó. Tem um gap entre cada semiciclo, certo? Nessa forma de onda aqui,
eu termino tendo o dobro da frequência. O padrão se repete 2 vezes em cada unidade de tempo, né? Se comparado com a versão em que eu uso somente um diodo para fazer uma retificação de meia onda. Certo? Então, é por esse motivo que vai justificar a multiplicação por 2. Esse 60 Hz aqui não vai interferir, porque na saída vai ser sempre o dobro disso. Então, eu vou multiplicar Vp sobre π por 2. Eu sei que é o dobro de alguma coisa. Certo? Então, nas minhas contas, essa frequência não vai interferir nisso. Ok? Beleza, então vamos lá. Eu descobri aqui que a minha tensão de pico nesse secundário, agora voltando para a questão 10, é 18,8 volts. Tá? Nesse caso eu tenho a VCC no meio também, certo? Vamos lá, é porque o delay está trolando a gente. Eu estou voltando aqui. VCC no meio. No meio você está querendo dizer que a tensão média é 2 vezes Vp sobre π. VCC é igual a tensão média aqui, certo? VCC no meio está englobado aqui, ó. VCC é igual a tensão média, é a mesma coisa, certo? É isso, no meio do gráfico, sim, você pode indicar ali, mas na média dele, o valor de VCC, correto, você pode fazer isso. Show! Aí, depois que a gente calculou a tensão de pico no secundário, aí eu vou saber qual é o efeito que a ponte de diodo tem sobre essa tensão de pico. Ele diz alguma coisa sobre a aproximação? Não, ele não diz. Então, vai ser a tensão de pico menos 2 vezes a tensão de um diodo. Lembrando que para cada semiciclo sempre vão ter 2 diodos atuando. Então, vai ser 18,8 menos 2 vezes 0,7, que me dá uma tensão de pico após a minha ponte de 17,4 volts. Show! Vamos calcular a tensão média. Divide por π. Ah, mas isso aqui é um retificador de onda completa. Vai ser 2 vezes tensão de pico dividido por π, então. É isso? Não. Porque agora eu botei um capacitor em paralelo com a carga. Esse capacitor vai ser carregado e ele vai ser o que vai ditar a tensão que vai estar sobre a carga. E esse capacitor ele vai ser carregado com a tensão de pico. Tá? Então, a tensão média vai ser igual à tensão de pico aqui, porque, idealmente falando, vai ser a carga que vai ser retida no capacitor. Claro que eu vou ter essa carga decaindo e depois começa um novo semiciclo, né? Um novo ciclo na minha saída, né? Na minha ponte de diodo. Aí ele vai jogar o capacitor de volta para a tensão de pico, vai jogar de volta para a tensão de pico, vai jogar de volta para a tensão de pico. Em média, eu vou ter a tensão de pico com alguma ondulação, certo? Então a tensão média aqui vai ser igual a 17,4 volts, ok? Por conta do capacitor. Agora, qual é a ondulação? Bom, a ondulação aí tem uma fórmula específica, né? A gente comentou na aula, vai ser a corrente, né, da carga dividido pela frequência. Agora sim eu vou usar o valor absoluto da frequência multiplicado pela capacitância. Isso aqui é uma aproximação, tá certo? É um estimativo que eu estou fazendo sobre o valor da onda. Eu vou ter aqui até 10% de erro. Então, a corrente aqui eu vou calcular como a tensão que está sobre a carga, que é a tensão de pico, porque esse capacitor está aqui, foi o que eu comentei agora há pouco, né? Dividido pela resistência da carga, ou seja, 17,4 volts dividido por 1 kΩ me dá 17,4 miliamperes, certo? Beleza, agora eu vou aplicar na fórmula aqui. Eu tenho, eu já estou fazendo besteira aqui, tá? Isso aqui é a pressa. Isso aqui é 1,74 miliampere. Eu coloquei, era para ter um zero a menos aqui, certo? Mas aqui é corrente. Dividido pela frequência, que é 120 Hz. Porque a frequência é dobrada a partir do momento que eu uso um retificador de onda completa, multiplicado pela capacitância, que é 470 microfarad, ou seja, 470 multiplicado por 10 a menos 6. Então, o meu resultado deve estar errado
né? Aqui eu dei 31 milivolts. Eu imagino que a resposta certa deve ser aproximadamente 310 milivolts ou 0,31 volt. Aí, por favor, me corrijam, certo? Se está correto, se não está, se está batendo com as contas de vocês. Mas isso aqui que eu coloquei não é 17,4 mA. Isso aqui é 1,74 mA. Então, na pressa, eu errei esse numerador aqui. Tá certo? Então, eu devo ter... E o meu resultado foi dividido por 10. Eu vou voltar ao normal aqui. Teoricamente, devo multiplicar por 10, né? Para chegar nos 310 milivolts. Pico a pico. Então, meu ripple, de uma ponta a outra da ondulação, certo? Do valor maior para o valor menor, é uma oscilação de 310 milivolts aproximadamente, certo? Esboço do gráfico é uma coisa assim, eu posso até não desenhar essas linhas pontilhadas que eu estou usando aqui somente para eu ter a referência de quando os ciclos estão acontecendo na saída da minha ponte de diodo, tá? Mas o formato de onda é esse aqui, ó. O capacitor é carregado ao valor de pico, aí depois ele vai descarregando um pouquinho, aí depois a onda vem e recarrega ele para o pico, e eu fico nessa ondulação, e essa variação pico a pico, tá certo? Do maior valor ao menor valor da ondulação, é isso que eu calculei aqui aproximadamente, tá certo? Beleza? Aí os slides fazem um comentário sobre o cálculo do valor médio, que você pode pegar essa ondulação, dividir por 2 para limitar o erro a 5%, e aí pegar a tensão de pico e subtrair, tá, da metade do valor da ondulação calculada aqui para você limitar o seu erro. Tudo bem, pode fazer isso para calcular essa tensão média aqui com a maior precisão. Esse cálculo que eu fiz é o cálculo mais básico, mas se vocês quiserem ser mais rigorosos e garantirem um erro de até 5%, vocês podem fazer isso aí também. Beleza? Professor, a frequência deu 120 por que mesmo? Poderia explicar novamente? Posso. A frequência deu 120 porque quando eu uso uma retificação de onda completa, o meu sinal resultante, que tem esse formato aqui dos pulsos sempre no mesmo semiciclo, ele vai ser o seguinte, o meu padrão de onda ele vai se repetir agora na metade do tempo da minha senoide original. Como era a minha senoide original na minha fonte de tensão alternada? O meu padrão era um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. Aí terminava o ciclo. Aí repete. Semiciclo positivo e semiciclo negativo. Aí termina. Tá? Cada semiciclo positivo e semiciclo negativo é um período do meu sinal. Olha o que aconteceu quando eu usei uma retificação de onda completa. O meu padrão é um semiciclo positivo. E acabou. Depois eu vou começar outro semiciclo positivo. Então agora o meu período é a metade do período do meu sinal original, da minha senoide. Porque enquanto na senoide ia começar agora o semiciclo negativo, eu já estou começando o próximo ciclo, que é outro semiciclo positivo. Então por esse motivo que quando a gente utiliza a retificação de onda completa, a frequência da saída é o dobro. Se a frequência da entrada aqui do meu transformador era uma senoide com frequência de 60 Hz, na saída eu vou ter esse semiciclo acontecendo a uma frequência de 120 Hz. É por isso que a frequência é 120. Beleza? Ó, a minha internet querendo oscilar aqui, ó. Já vi, agora quando eu voltei. Pronto, vou deixar gravado, depois provavelmente eu tenho que juntar os pedaços das aulas por conta das desconexões, mas isso aí vai estar, mas de qualquer forma eu estou encerrando a aula agora também, certo? Como eu falei, eu vou ficar devendo duas questõezinhas que eu não consegui colocar aqui nos slides, mas eu vou colocar no slide depois, e aí vocês conferem. E se tiverem dúvidas, por favor, mandem as dúvidas para mim, beleza? Toninho sempre marcando presença, valeu Toninho. Se enviar esse gabarito também, os slides vão ser enviados, né, com essas respostas aí dessas questões que a gente mandou também. Beleza? Gente, bons estudos, boa preparação, pisem no acelerador, não vacilem, garantam a primeira nota agora, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau.